Está entrando no ar. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa, muito bem, muito boa noite. Alô você da internet, alô você do YouTube, alô você da web de um modo geral, alô você do Brasil, alô você do mundo inteiro, porque na internet não tem fronteiras, então estamos no ar com mais um programa dos Antenados na Jogada. E hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro. Hoje eu não falei de agosto, não, hoje já passou finalmente, 9 de setembro de 2015. E como é quarta-feira, tem rodada do Campeonato Brasileiro, começando hoje a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem teve a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o final, né, da 24ª, hoje começa a 24ª da Série A. Então, vamos falar muito de Vascão, que joga daqui a pouquinho. O jogo do Vasco começando às 7h30 da noite, exatamente agora nesse programa gravado são 6h55. E também o jogo do Fluminense, lá contra o Coritiba em Curitiba, que é às 10 horas da noite. Então, muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é mais do que bom para Dedéu. Salvador, quero saber de você, o Flusão hoje vai ou não vai? Boa noite, David, boa noite a todos que estão ouvindo o programa Os Antenados na Jogada. E para falar do Fluminense, é hoje o jogo. Então eu tô acreditando que o Fluminense vai ganhar o jogo. Tô torcendo por ele. E vamos lá, vamos em porque frente. o jogo é fora de casa, né, Salvador? O jogo é fora de casa, vai pegar o Coritiba aí, que tá fora da zona de rebaixamento, tá numa ascensão, ou seja, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, mas eu acredito que o Fluminense vai aí conseguir ganhar do Curitiba, apesar que o Curitiba vem jogando bem. Melhorou, né? Melhorou, vem jogando bem, mas o Fluminense vai ganhar. Eu acredito no Fluminense. Então é isso aí, Salvador Rangel, muito boa noite, obrigado aqui por estar fazendo a mesa com a sua habilidade habitual, e não só a sua habilidade, com a sua competência e também com o seu talento. E agora, Salvador Rangel, chegou a hora de apresentar ele. O cara que vai trazer os destaques iniciais do dia, da noite, é claro, da hora que você estiver ouvindo, do dia de hoje. E é ele, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra Dedéu. Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo, mas para você que está nos ouvindo, não sei qual horário, por isso que eu disse bom dia, boa tarde, boa noite. E, David, falando aqui do Vasco da Gama, o Vasco da Gama parece que vai jogar suas últimas fichas, porque se já não jogou, David, são 11 vitórias que tem que conseguir em 15 jogos. Procede isso? 11 vitórias em 15 jogos, pelo menos 10, né? Porque 10 chegaria a 43 pontos. Olha, eu acho que a linha de corte não vai ser... por isso que eu botei 11. Vendo essa reação muito cedo... Se for 11, é claro, muito melhor. Chega a uns 46 pontos ali, fica praticamente garantido. Eu acho que a linha de corte vai ser 45. Então 46, já que o Vasco tem critérios de desempate péssimos, né? Tudo muito abaixo da crítica. Pois é, e o Vasco da Gama vai jogar contra a Ponte Preta fora de casa. A Ponte Preta que não tem mais Renato Cajá, que foi o algoz do Vasco no jogo do primeiro turno. E o Vasco já está escalado, David. O Vasco já está escalado, então a gente vai dar a escalação do Vasco daqui a pouco, na volta do turno? Você que diz. Na volta do intervalo, né? Então, Lucas Haddad, você falando ainda de Vasco, na verdade não falando de Vasco, mas falando de um ídolo vascaíno que hoje é comentarista, Juninho Pernambucano. Conhece, Lucas? Conheço. Já ouviu falar, né? Acho que já. Jogou nada ele, né? Não. Muito pouco, né? Mal sabia bater na bola. É verdade. Mal foi também campeão lá na Europa, né? Lá no Lyon, né? Não, nunca ganhou nada lá. Verdade. Então... Não é ídolo, saiu execrado e ninguém tem saudades dele. Lucas, o Juninho Pernambucano, hoje comentarista da TV Globo, ele demonstrou uma grande insatisfação com a decisão do tribunal de aplicar apenas uma partida de pena ao atacante Emerson Sheik, que xingou o juiz. Isso. Exato. Ontem. E ele publicou, sabe o que no Twitter? O que ele publicou? Vou dizer agora. STJD é igual somos torcedores julgando desportistas. Não tá errado. Até porque a gente comparou com um caso mais emblemático, que foi o Fred.
né? O Fred, ele desabafou depois de uma expulsão injusta. O Sheik, nem isso. Saiu agredindo o juiz, tirando a credibilidade do juiz, dizendo que o juiz era uma M. 3 vezes em rede nacional. Pegou um jogo, o Fred pegou 2. Já mostra que a decisão foi política, do Carioca. E aí, amigo, se isso que o Sheik fez não vale a pena máxima, eu não sei o que vale a pena máxima. É verdade. E o Paulo Schmidt, que é o procurador-geral do STJD, ele também criticou a decisão do tribunal, dizendo que a pena foi ridícula e que os auditores deveriam pedir autógrafo ao camisa 11 do Flamengo. Palavras Pois é, não só pedir autógrafo, como dançar com ele, cantar a bonde do Mengão Sem Freio, enfim, tudo isso. Só falta isso os caras também, pedirem foto, autógrafo, fazer dancinha e cantar. Qual a música que a torcida do Flamengo canta pro Sheik? Como é que é? Quando Ih, agora... como é que é? Ih, fedeu, o Sheik apareceu. Só faltou dar lá na decisão, colocar lá no que foi julgado lá no documento, dizer isso no final. O Sheik apareceu. Só faltou isso, e rodar a camisa também, rodar o terno, a gravata. Chegou esse ponto, pra você? Chegou esse ponto? Ué, o Juninho falou alguma mentira? A gente comparava ontem com o Fred. Eu vou lá usar o caso aqui mais próximo. Lembrando que eu volto a lembrar que a diferença é que o Fred foi julgado pelo TJD e o Sheik foi e está sendo julgado pelo STJD. Que é a última instância, ou seja, tinha que ser muito mais rigoroso, tinha que ser muito mais seletivo, tinha que ter muito mais conhecimento de na verdade, o Juninho não foi julgado. O Fred foi julgado pelo TJD porque aconteceu no Campeonato Estadual, né? Onde é organizado pela FERJ, então o TJD do Rio de Janeiro é o responsável pelo julgamento. Tudo bem, só que ainda assim, se o Fluminense fosse chato e quisesse levar isso para uma esfera nacional, o levaria, mas enfim, não resolveu não fazer. E o fato é que se o que o Sheik fez não é pena máxima, não sei o que é. Então tudo bem, e olha só, lembro também que ontem o Brasil é amistoso, Dunga adora um amistoso, né? Adora ganhar um amistoso, e o Brasil... Leão de amistoso. Leão de amistoso, é verdade, né? Como também tinha leão de áudio, de WhatsApp, lembra disso? Exatamente. Exato. E aí o Brasil foi um leão e tanto, hein? Os Estados Unidos também não demonstrou a menor resistência. O Brasil atropelou, Neymar entrou no segundo tempo jogando muito, fazendo firula e fazendo 2 gols. E o Brasil goleou por 4-0. O Lucas Haddad, falaremos disso aqui também. Claro. E olha, já ressalto de cara, se teve alguma coisa ali que eu gostei, foi a participação do Lucas Lima no meio de campo, hein? E também outro que tem que ser destacado é o Marcelo. Marcelo, lateral esquerdo, mas esse aí, enfim, esse aí já é da casa, apesar de não ser o titular. Casa? Apesar de não. Com o Dunga. Exato, apesar de não ser o titular do Dunga, ele é mais do que consolidado na seleção. Não, titular não, David, ele não é nem a 8ª opção do Dunga. Só entrou porque todo mundo se contundiu. Pois é, falaremos disso também. Então, Salvador Rangel, são 7h01 agora. Isso não interessa se você está vendo gravado. É claro, você está vendo gravado porque o programa não está sendo ao vivo. Mas daqui a pouquinho, às 7h30, tem um jogo do Vascão da Gama, tentando aí o resgate do respeito e da credibilidade, quem sabe, para continuar brigando pela permanência na Série A. Então, Salvador, aqui no programa dos Antenados na Jogada, nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Pois é, voltamos com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro e já vamos de cara falando do Campeonato Brasileiro que começa hoje, a 24ª rodada, quarta-feira, dia 9. Então, Salvador Rangel, vamos falar do primeiro clube que joga hoje, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Opa, Salvador.
Só pra não perder o costume. A cruz de malta é o meu tendão. Tu tens o nome do herói do português. Heróico português. Vasco da Gama, tua fã. Eu nunca sei se é o herói do português ou o heróico português. O heróico português. O heróico português heróico, que desbravou a África, o caminho. Mas eu achei que fosse, sabe o quê? Herói do português, porque o português tem como herói o Vasco da Gama, que também era português. Não, o heróico, ele é o Vasco da Gama é o heróico português, aquele português que foi heróico. É, faz sentido. De feitos heróicos. Bom, de qualquer maneira faria sentido. Então, Salvador Rangel, falemos, você já colocou a vinheta. Lucas Haddad, jogo hoje, marca, na verdade, o reencontro entre Vasco da Gama e Doriva. E, aliás, o Doriva, a gente falava sobre isso ontem. O Vasco do Doriva, apesar de ter pouquíssimo tempo que ele saiu do clube, é bem diferente, hein, Lucas? E hoje mais diferente ainda. Júlio César na lateral, vai entrar na lateral. Sabe quem vai pro meio, David? Fazer a dupla lá com o Nenê? Bruno Galo. Bruno Galo. Bruno Galo. E o ataque, Bruno Galo. Duas Torres, Herrera e Leandrão. É isso. Então, eu vou passar a escalação integral para você. O Jordi continua no gol, porque o menino Martin Silva continua na seleção. Então, o Jordi no gol. Madison, lateral direito, a zaga formada por Luan e Rodrigo. E o Cristiano, lateral esquerdo. Meio de campo tem Diguinho, Seymour... David, perdão. Aqui aparece o Júlio César como lateral esquerdo na minha. Júlio César como lateral esquerda? Na minha aparece Júlio César. Então fica essa dúvida mais aí, né? Mais uma alteração. Fica essa dúvida se o Júlio César vai jogar no lugar do Cristiano ou não. É o Júlio César que vai. É confirmado isso? Sim, Júlio César. Então o Júlio César vai na lateral. Tudo bem, então. Então respeito a sua... O Cristiano não está relacionado para... O Cristiano está no banco. O Cristiano está no banco? Ou melhor, está no banco, Aqui, ó, tá vendo? Tá com a camisa 16. Engraçado. Então, bom, enfim... Confio em você. E olha que tá confirmado, que é o oficial do Vasco. Então perfeito. Então, Jordi, vocês estão tudo perfeito. Então, Jordi, Madison, Luan e Rodrigo e Júlio César na lateral esquerda, perfeito, né? Certo? Aí no meio tem Diguinho, Seymour ou Bruno Galo? Bruno Galo. Bruno Galo, então, no lugar do Seymour. E aí na frente, Nenê e Júlio dos Santos, procede? Perfeito. Na frente, Herrera e Leandrão. Exatamente. Então foi só essa mudança aí mesmo do a Cristiano. Única coisa que foi o Júlio César. Você vê como às vezes a gente tá querendo noticiar e às vezes o próprio Vasco da Gama treina com uma coisa e na hora que vai pro jogo vai com outra. A gente acha que vai ser uma coisa que vai manter até a tradição. Tradição recente, enfim, a eficiência do Cristiano, né? Mas não, e o técnico também é o Jorginho. Não caiu não, continua lá. Então assim, eu vou ser sincero com você. O Vasco tá pegando um adversário que não vem que não vem subindo. A Ponte Preta está em decadência no campeonato. Afirmo eu que eu acho que a Ponte Preta até pode ser uma que vai ser ultrapassada por esses times que estão em ascendência da zona de rebaixamento. A Ponte Preta perdeu muito ímpeto. Então você acredita que a Ponte Preta vai ser rebaixada? Eu acredito. Que ela vai lutar seriamente. Por quê? Porque ela tá deixando pra cair, tá deixando pra... Como eu posso dizer? Tá deixando pra cair? Porque eu digo pra cair, pra oscilar. Sim. Pra perder ritmo. No final do campeonato. Nessa reta aí do segundo turno. Isso é perigosíssimo. E o goleiro Marcelo Lomba tá salvando a pátria lá, né? Se eles estão enfrentando dificuldade, o Marcelo Lomba tem pego demais nesse campeonato. E aí, David, eu posso... Assim, você vai falar, porque você comenta pro Rio de Janeiro, você tem que ver coisas positivas pro Vasco. Não é. É porque, por exemplo, o Vasco, a gente já viu que ele não se dá bem jogando com a pressão no Maracanã. Ele não se dá bem jogando quando o Maracanã tá vazio, que é estádio neutro. Eu penso, será que talvez fora de casa, com um adversário que esteja em franca decadência no campeonato, e o Vasco aí fazendo jogos melhores, contra o Atlético Mineiro melhorou bastante, contra o Figueirense fez um jogo ótimo, infelizmente tomou gol no fim, contra o Inter é pra se apagar, tudo bem. Será que não chega a hora do Vasco conseguir pelo menos pontuar, se não vencer, pelo menos empatar? A obrigação do Vasco, se for aquilo que você falou do começo, enfim, até mais rigoroso do que eu acredito em 10, você acredita em 11? Porque eu tô vendo a reação muito cedo, eu acho que a linha de corte não vai ser 43 nem 44, vai ser o 45 tradicional de sempre. Então, Lucas Haddad, 11 vitórias em 15 jogos é pra ganhar muito jogo, né? É pra ganhar esse jogo aqui, não é? Não dá mais pra perder, não dá mais pra não ganhar. Pois é. No caso, seriam 11 vitórias a partir de hoje. Exato. Entendeu? Que o Vasco vai jogar agora a 24ª. Porque se não ganha hoje... Vai só 14. Exato. Se não ganha hoje, vai chegar a partir do momento, vai chegar o momento que o Vasco vai ter que ganhar todos os jogos. Isso. Eu vou dizer sincero. Não vai poder nem mais empatar. Eu acho que, vamos supor, essa conta de 11
em 15 jogos, eu acho que nem Corinthians consegue arcar com isso. Nem Você falou isso ontem, Mineiro. até com aqueles dados de 10, né? Pois é. A minha projeção de 10 para 15, né? 10 e Eu 15. acho que nenhum clube do Brasil... O Cruzeiro no passado tinha condições de cumprir tal tarefa, tal missão. Eu acho que não existe hoje clube no Brasil que consiga isso, não. Esse Muito aproveitamento, menos o Vasco. né? É, muito reta menos o final. Vasco. Muito menos o Vasco. É um aproveitamento muito absurdo. Se você falar assim, então, você está logo decretando que o Vasco caiu, né? Olha, eu não isso é posso impossível. decretar porque futebol, a gente sabe como é que é. Muita gente, inclusive comentaristas, decretavam a queda do Fluminense em 2009. Pois é, Decretavam, não não tem posso. mais jeito. Não tem mais jeito. E viu o que aconteceu, exatamente. Só que eu digo uma coisa pra você, a gente sempre tá arrumando desculpa pra acreditar no Vasco. Ah, porque é contra o Joinville em casa, aí decepciona. Ah, porque é contra o Figueirense em casa, decepciona. Ah, porque é Curitiba contra o em Curitiba. Ah, porque é clássico. Ah, porque é aquilo, o clássico dá certo. Agora eu tô tentando ver, eu tô vendo aqui o lado positivo, a Ponte Preta tá com 28 pontos, entendeu? O Curitiba, que é o primeiro a sair, está com 29, ou seja, a diferença está muito perto para a Ponte Preta ser a primeira a ficar ali na boca da zona de rebaixamento. O Goiás vem logo atrás com 25, pega hoje o Sport, que também está oscilando. E, francamente, os clubes do segundo turno que estão decepcionando é Fluminense, Sport e Ponte Preta. Só para passar Então, assim, só para passar os últimos jogos, o que você ia falar? Porque os clubes que estão decepcionando no segundo turno, os clubes que estão mais, é Ponte Preta, Sport e Fluminense. Logo, esses clubes hoje enfrentam o Vasco, que luta para não cair, o Curitiba, que luta para não cair, e o Goiás, que luta para não cair. Perfeito. E a Ponte Preta nos últimos jogos, a Ponte Preta empatou com a Chapecoense fora de casa, beleza, um resultado até aceitável. A Chapecoense já tirou pontos de muita gente, já ganhou muitos jogos dentro de casa, na Arena Condá. Aí perdeu para o Cruzeiro em casa, tomou 3 do São Paulo fora de casa, perdeu na Sul-Americana para a Chapecoense 3-0. Enfim, Tá em decadência. empatou com o Grêmio 0-0, empatou com a Chapecoense na Sul-Americana em 1-1, né? Foi eliminada da Sul-Americana pela Chapecoense. Enfim, não são bons resultados. Não, né, só, tirando do Grêmio aí, que foi uma coisa fora de série, o resto aí mostra que a Ponte Preta caiu muito depois Foi que perdeu o uma Renato coisa Cajá. fora de série, empatando em casa, né? Ah, o Grêmio foi empate em casa? Empate em casa. Ah, perdão, eu tinha entendido que já tinha sido fora. Não, pois é. Então a Ponte Preta ela tá rateando, não faz mais valer o Moisés Lucarelli. E o Vasco pode se aproveitar disso, por quê? Porque tem peças novas, tem novos jogadores, agora vem Bruno Galo tentando fazer acontecer. Tem, enfim, o próprio Leandrão e Herrera, que são duas referências. O Herrera pelo menos tem tarimba, tem jogador que, enfim, tem experiência. Eu sinto falta de um cara de mais velocidade, tá entendendo? Só que aí, o Nenê, que já tá ganhando ritmo de jogo, o Diguinho, que, enfim, o Vasco tá com um pessoal aí que pode fazer diferença. Que pra um jogo desse que é igual, pra mim, Ponte Preta e Vasco, se botar no papel, um não é melhor que o outro não, David. É só a fase e a pressão que são diferentes. E a Ponte Preta não vai ter o Borges hoje, né? Não, Que é um- aí, ó, outro reforço pro Vasco. Entendeu? Outro reforço pro Vasco. que não vem sendo aquele Borges que já foi, que já existiu, que já jogou bem, foi goleador por tantos clubes E nem é mais importantes, aquele Borges, mas ainda mas assim, ainda Ponte assim é o Preta. Borges, é verdade, ele continua sendo a sombra daquele Borges, né? Um cara que eu acho mal aproveitado é o Manuel Biancucci. Eu também, sempre Porque, achei. mas eu não tô no dia a dia do Vasco, realmente eu não tô. Mas o Emanuel Biancucci, ele parece ter, como eu posso dizer, agudeza, ele é agudo, ele realmente agride, ele bate, ele abriu, ele chuta, ele tem bom arremate, entendeu? Ele é um cara que realmente tem objetividade, eu acho que falta isso pro Vasco. Impetuoso, né? Isso. Tem ímpeto de atacar, De querer finalizar, de querer... ímpeto ofensivo. Isso, daquele cara que chega assim, pega a bola e fala, sabe uma coisa, eu tenho que fazer essa bola chegar no gol de qualquer jeito. Ela tem que passar do goleiro, tem que entrar. Ele arrisca, ele bate, e por mais que ele possa deixar buraco, ele não recomponha bem e tudo mais, ainda assim, eu vejo ele com mais valor do que o Júlio dos Santos. Lucas, então, já que o Vasco vai enfrentar o ex-treinador dele, o Doriva, na verdade o ex-ex, né? Porque o ex agora passa a ser o Celso Roth, o ex-imediato. Isso. Então, vamos fazer aqui uma comparação do time base do Doriva com esse time que joga hoje contra o Doriva? Vamos lá. Então, o goleiro do Doriva era o Martin Silva. Não, mas aqui o Martin Silva não tá por Exato. questões de seleção. Hoje é o Jordi. A linha de zaga,
dos 4, né? Enfim, a única mudança é o Cristiano pelo Júlio César. Júlio César, que... Mas coisa que o Doriva também já tentou, aí não deu muito... Exato. A gente vê o Jorginho botando o Júlio César mais por experimento, talvez o Jorginho se decepcione com isso. Agora, os dois volantes, hoje vai o Bruno Galo, não é isso? Isso. Bruno Galo e Diguinho. Os dois volantes do Doriva eram os dois volantes, até há pouco utilizados pelo Jorginho também, Serginho e Guinhazu. Hoje nenhum dos dois vai Porque eu pro vejo jogo. o Diguinho ganhou a vaga, porque eu vi o Diguinho na época fora de ritmo. Tava sem ritmo. Acho que seria a tendência natural ele ganhar a vaga, pelo menos do Serginho. Pelo menos do Serginho, concordo com você. E aí, na frente, Júlio dos Santos e Marcinho. Marcinho já até saiu do clube e o Júlio dos Santos continua, pelo menos no jogo de hoje, ele vai pro jogo. Pois é. E aí hoje tem o Nenê. Hoje tem Júlio dos Santos e Nenê. Nenê. Que o Nenê tem mais recursos. Do que o Marcinho, né? O time tá se aperfeiçoando. Pelo que eu tô verdade. vendo. Tarde demais, mas tá. E na frente, os dois atacantes do Doriva eram Dagoberto e Gilberto, e hoje Leandrão e Herrera. No caso aí, eu vejo que eu acho que o Jorginho vai mudar. Eu acho que o Jorginho não vai terminar com os dois centroavantes, porque os dois ali são atacantes de centro. O Herrera mais ou menos, né? O Herrera não chega a ser um centroavante, não. Nunca Porque ele fazia papel com o fazia, Abreu, é verdade. exato. O Herrera já foi mais de canto mesmo. Mas lembra que a idade chega pra todo mundo. A idade chega e ele não tem mais aquele ritmo, não só É aquele mal a do condição Dagoberto. física, exato, mas como também o próprio ritmo que ele vinha da Arábia, né? Ele veio da Arábia, né? Vinha Olha, jogando na Arábia. Eu presumo, eu tô prevendo aqui que no lugar do Herrera vai haver um momento que vai entrar o Riasco no lugar do Herrera. Rafael Silva, não? Não, eu acho que vai ter um momento. Pode ser o Rafael Silva também. Mas o Herrera não termina esse jogo, na minha opinião. O Leandrão termina. Aliás, o Leandrão realmente foi uma boa aquisição, né? Foi uma boa. Pelo que ele mostrou já no jogo contra o Galo, apesar de não ter sido muito na prática, né? Mas já pelo menos representou alguma coisa, né? Claro, pra quem não tinha nada ali, né? Pois é, já deu uma agressão, já fez jogadas, como eu posso dizer, próprias. Ele não dependeu muito da armação do time, teve velocidade para virar, para bater, entendeu? Claro que ele não tá tendo a facilidade que os atacantes que jogam contra o Vasco têm. Eu comparava isso no lance do Leandrão com o lance, por exemplo, do Dátolo, né? Que o Dátolo conduz, ele tem todo o tempo para botar o corpo, para calibrar o pé. O Leandrão não, o Leandrão virou e bateu. E onde a bola for, foi. É verdade. Diferentemente de gol de Valdívia, que o Valdívia olhava, olha, eu vou tentar mirar ali. O Dátolo a mesma coisa. O Nilton a mesma coisa. Meteu um sem pulo, mas também deu tempo de fazer tudo. Não tinha ninguém nos córneos dele, não tinha ninguém encoxando ele. Não tinha ninguém atrapalhando a visão, tentando bloquear. Mas no mais, ainda assim o Leandrão tá se virando, né? E tentando se virar. E já fez um jogo melhor, já deu mais trabalho. Foi contra o Atlético Mineiro, que é um dos que está apostando ao título. Pois é. E o Leandrão foi contratado recentemente, certo? Sim. Assim como outros jogadores, assim como você noticiou mesmo ontem, que o Vasco contratou mais 2. Pois é. Então, e esses jogadores que o Vasco contratou recentemente fizeram inflar a folha salarial do Vasco em R$1.200.000. E Lucas... Espera aí. 1.200.000 de novos jogadores? Novos jogadores. Quantos são? A partir de quantos são? A partir de quantos o quê? Porque assim, o Vasco contratou tantos jogadores, esse 1.200.000 foram para quantos jogadores a mais? 5 a mais? 6 a mais? Nenê, Jorge Henrique, Andrezinho, Leandrão. Ah, sim. Esses principalmente. Tem muito aí que não é utilizável. Sinceramente não é. Todos esses, pelo menos o Andrezinho não... Às vezes vem sendo titular, vem entrando nos jogos, né? Todos estão sendo utilizados. Pois é. Aí nós temos agora o lateral esquerdo Bruno Teles, né? Que chegou ontem lá do Grêmio. Aí também vai ter, lembra, o Júnior Mandacaru, do 13. Você lembra? Que a gente claro, vai chover no sertão, né? Isso. É o sinal que a chuva chega no sertão, né? O problema é que o Vasco está fazendo apostas no meio da crise, no meio da tempestade. Isso aí era pra fazer no final do ano, no começo. No começo, pois é, porque se o Júnior Mandacaru for um bom jogador, ele vai estar chegando num momento de crise. Não é pra botar o cara pra jogar agora. Não, pelo menos não é pra botar o cara pra decidir, né? Isso pra mim soa, sabe o que, David? Desespero? Não, pensar já em 2016. Parece que alguém já jogou a toalha. Pode ser também, né? Parece que alguém já aceitou que vai ter que ir pra Sibéria. O que não é... É sério, não dá, vou fazer o quê? A gente acabou de admitir que ganhar 11 jogos em 15... Né, a partir de hoje, tem que ser a partir de hoje. É difícil. Exato, se não ganhar hoje, vai ser 11 jogos em 13, em 14. Você acha que o Flamengo vai conseguir isso? 11 jogos em 15 não, é difícil. Muito difícil mesmo. Não dá, cara, é complicado. E aí com esse acréscimo aí, com esse reajuste na folha salarial de R$1.200.000 nos últimos meses, Lucas, a diretoria ainda deve parte do salário de julho
e espera resolver pendências com a Caixa Econômica Federal para poder começar a pleitear a pagar esses novos salários, esses salários que deve. Pois é, aí o Estamos Vasco, em setembro. a prioridade do time sempre tem que ser do clube, sempre tem que ser pagar salário em dia. Porque isso é que mata um jogador desestimulado. O jogador perde estímulo é quando a grana não entra. Aí o Vasco, ele me investe, ele se endivida. Ah, mas se endividou para trazer um grande talento, a revelação, trouxe o Eric do Goiás, trouxe caras assim que estão arrebentando. Não, traz velharia. Trouxe, né? Traz aposta. Trouxe próprio, não é velharia, mas é o Rodrigão, que não deixa de ser uma aposta. Trouxe o Herrera. O Rodrigão já tem 31 anos, pô. É, mas não é velharia, não chega a ser Não, velharia. não chega a ser velharia. Mas como clube grande, ele não provou nada em lugar nenhum. Não. Ele tem uma história linda no Brasil de Pelotas. Novo Mas, Hamburgo. isso, as dimensões do Brasil de Pelotas são outras. Entendeu? É verdade. Se o Vasco se endividasse pra trazer... Não, o Vasco trouxe, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar um cara. Pô, trouxe o William Correia, que é uma revelação da Série B. Trouxe o próprio Marinho, que o Cruzeiro também pegou. Trouxe o Kaique, que é artilheiro da Série B. Não. Trouxe cara do mundo árabe. Cara da Série D. Trouxe o Andrezinho da China. Pois é, cara da Série C. É complicado, é complicado. Trouxe o Jorge Henrique encostado no Internacional. Pois é, trouxe o Alan Patrick, que não deu certo se endividou pra trazer o Alan Patrick. Pô, Alan 24 anos. 24 anos, passagem já por Europa, Santos, Palmeiras, agora no Internacional Flamengo, bem. Inter, pois é. Ah, não, se endividou pra trazer... Eu não ia nem dizer o Emerson Sheik, porque o Emerson Sheik eu tinha um pé atrás com ele, eu tenho que admitir, você lembra disso? É verdade. E, enfim, mas não. E aí? Pois é, realmente uma Aí situação tu complicada e aí compromete a folha salarial, né? Compromete a folha pra trazer cara que não vai resolver. Seria melhor ter os caras que não resolvessem, mas que fossem pagos. Mas é o desespero, né? O desespero batendo a porta e a opção vai ser, vamos contratar, vamos trazer, vamos contratar alguém, O Nenê concorda. vai trazer o Messias aí, vai trazer o Salvador da pátria. O Salvador só a gente tem. Salvador só a gente tem, é verdade. Pois, o Nenê concorda Grande com a garoto. contratação. O Nenê tá se mostrando valioso. Agora o resto ali não tá honrando não o casco. E o Salvador nem vascaíno é, o Salvador é tricolor, então nem poderia salvar a pátria do Vasco, né? Ou poderia dar uma força, né, Salvador? Ajudaria, né? Ajudaria porque realmente, né, é clube aqui do Rio, né? Você não quer que o clube do Rio caia, né? E palpite agora? Você tá torcendo pro Vasco se reerguer, O Vasco é claro. é para se levantar novamente e continuar sendo o Vasco que sempre foi. É isso. Muito bem. Então, Lucas Haddad, podemos então ir para o intervalo? Devemos. São 27 minutos de programa. É bom fazer intervalo cedo para dar tempo de falar de mais outros jogos. Porque hoje é rodada cheia, coisa grande, entendeu? Então, vamos para o intervalo, Salvador Rangel, porque voltaremos para falar, claro, do Fluminense, que joga também hoje às 10 horas da noite contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, e também falaremos um pouco de ontem, porque o Botafogo jogou e Virou. Lucas Haddad, Sassá, marcou os 2 gols do Botafogo. Pois é, tá vendo? Antes, no jogo contra o CRB, eu achei que eu tinha errado. Agora me mostrou que eu tava certo. Pois é, mas então não se precipite, porque falaremos disso na volta aqui no programa dos Antenados da Jogada. Você não perde nada, porque torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Muito bem, voltamos ainda falando do Vasco. A gente deixou passar aqui, Lucas, que o Rafael Silva, ele é acusado de ofender o árbitro contra o Atlético Mineiro, o árbitro que apitou a partida contra o Atlético Mineiro, e pode pegar até 6 jogos de suspensão. Aí um novo caso Sheik. Eu sei que o Sheik
falou a coisa mais absurda no ar, em rede nacional, pegou um, o Rafael Silva tem que pegar meio jogo. Ele só não pode jogar o primeiro tempo. Porque se o que o Sheik fez valeu um jogo só... O que o Rafael Silva falou exatamente? Tem aí essas declarações? Tem as aspas dele? Não tenho as aspas dele. Eu posso procurar aqui a declaração dele pra imprensa em vídeo. E aí vamos colocar o áudio aqui no programa. Tá, ok. E sobre o Bruno Galo, que Bruno Galo, a gente tem que falar aqui o volante. Porque a gente falou, mas quem é esse Bruno Galo? Esse Bruno Galo era aquele cara que foi revelado pelo próprio Vasco em 2008, tá? E aí, ele foi pra Itália, pro Brescia, depois foi pra Portugal. Lembra que o Vasco repatriou um cara lá de Portugal? Ah, é esse Bruno Agora Galo, que ele vai esse. entrar. É agora que ele vai estrear. Então, se eu não me engano, ele vai fazer a estreia dele agora? Olha... Ou a reestreia? Não, é a estreia dele hoje. A reestreia dele é hoje. Ele não tem jogos pelo Vasco ainda. Que coisa, hein? Ele que é de... Lembra que ele é de Niterói, foi pra Portugal e tal. Claro. É ele que é aquele cara que a gente falava dele. O Vasco contratou um cara que já jogou na base do Vasco, que é revelado pelo próprio Vasco, depois rodou pela Itália, por Portugal e tá voltando agora. Ele já tem 27 anos, ou ainda tem 27 anos, porque pra um volante dá pra fazer essa função bem por mais tempo. Vídeo, exemplo de Guinanzu, de Guinho, que tá aí também. E agora que ele vai estrear, David. A gente anunciava isso quando a gente fazia o programa lá em São Gonçalo, que o Vasco ia trazer um cara lá de Portugal. É ele. Puxa vida. Olho nele. Olho no Bruno Galo, então, fazendo a sua reestreia. Puxa vida, tomara que ele cante de Galo, né? É verdade, Galo com 2 L's. Aliás, vamos falar do Galo aqui, porque o Galo, ex-treinador da seleção de base da CBF, tá com moral pra caramba, hein? Tá com moral pra caramba. Tem até empresário do Mourinho, do Cristiano Ronaldo, querendo levar ele pra Europa. Então, Salvador Rangel, chegou a hora de falar do seu clube, Salvador, o seu Flusão, o tricolor das Laranjeiras. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glória e vitórias. Pois é, Lucas Haddad, o Fluminense, que enfrenta hoje o Coritiba às 10 horas da noite, vem a campo com mais desfalques ainda? Confirma essa informação, Lucas? Olha, David, o que eu confirmo aqui é o seguinte, para falar aqui do Fred, né? Ainda, o Fred viajou, né? Viajou e treinou no centro de treinamento do Atlético Paranaense, né? Onde o Fluminense fez suas atividades. Até ontem ele não tinha treinado, né? Não, então não. parece que agora a novidade é que ele treinou. Treinou e fez lá algumas... Enfim, desempenhou o treinamento pré-jogo. Não vou dizer que um treinamento pré-jogo não é aquele treinamento puxado, que o cara se mata. Isso não dá pra dizer bolhufas do que vai acontecer, né? É um rachão, né? O famoso rachão. É, né? exato. E o fato é que o Fluminense parece que o que se mantém é o de ontem mesmo, tá? A única diferença é que o Fred pode ir. Então vai ser Fred talvez no lugar do Wellington Paulista, é isso? Do Michael. Lembra que no Wellington Paulista era o Michael que ia? Ah, o Wellington Paulista não tava, né? Quer dizer, ele tá, mas não tá, né? Ele tá no grupo, mas também não tá cogitado pra Não, o entrar. Wellington Paulista ele jogou como reserva no coletivo. Você lembra o coletivo de ontem? Lembro sim. Que eu falava? Então o Michael mantido, né? Aí se o Fred voltar vai ser no lugar do Michael. Com certeza. Eu não acho que o cara vai tirar o Marco Júnior pra botar o Fred. Não faria sentido, né? Até porque o Michael é o centroavante na situação, né? Na ausência do Fred. Vem sendo porque foi no Fla-Flu, né? Uma coisa interessante, David, é que o indicativo do time realmente só tá por essa dúvida do Fred. A gente achava, porque amanhã tudo pode mudar, sábado à noite tudo pode mudar, né? Sendo que hoje é quarta. Sábado à noite tudo pode mudar. Mas o time realmente que deve ir a campo deve ser o Cavalieri, o Wellington Mas hoje não é Silva. sábado à noite não, Lucas. Hoje é quarta. Então não pode mudar. Pois é. E pelo visto não vai mudar. Porque o time que deve ir a campo vai ser Cavalieri, o Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos, já tínhamos dito. O Henrique, que já tá poupado, não vai, né? O Henrique... Lembra que eu falei que Cícero e Henrique eles não iam? A não ser que o pessoal falou, não tem negócio de poupar não. Mas eles estavam reclamando de cansaço, a priori eles iam ser poupados. O Henrique não vem jogando Henrique e muito, Cícero. né? Mas o Henrique não vem jogando tanto assim pra querer ser poupado, Não, né? desde que o Marlon viajou, que o Antônio Carlos ficou... foi suspenso e tal, o Henrique ganhou a vaga. Porque assim, o Fluminense e o Anderson tem uma coisa interessante, ele trabalha com a mesma dupla de zaga. Ele não gosta de mixar. Só que agora tá mixando a zaga, tá misturando. Ele normalmente bota assim, quando vai o Marlon, quando tem o Marlon é Marlon e Gum. Quando não tem o Marlon, normalmente é Henrique e Antônio Carlos. Ele não gosta de ficar misturando tipo Antônio Carlos e Gum. Porque é o entrosamento da dupla, né? Pois é. Isso que é o importante, né? Só que agora é Gum e Antônio Carlos que vai, e o Henrique parece que vai poupado.
Então agora ele vai mixar. Pois é, o Henrique agora ele tá com aquele nome entre parênteses, entendeu? Pode ser que vá, mas a priori não. A tendência é ir mesmo Antônio Carlos. Isso. E aí na lateral esquerda teria Vitor Oliveira, né? Não, e aí voltando a suprir, né, a ausência dos laterais, e o Scarpa vai improvisado, vai na função mesmo, vai no meio, vai na função dele mesmo. Volante, vai no meio. Vai no meio mesmo. No meio armador. Aí quem vai na volância? Não é o Edson, é o Douglas, lembra? Douglas Augusto, que estreou no Fla-Flu, o Jean, Gustavo Scarpa e Gerson. E aí... Gerson de titular dessa vez, né? Gerson de titular. E pode perder a vaga pro Cícero. De novo, o Cícero tá com aquele nome lá entre parênteses, mas eu acho que o Cícero vai ser poupado. Mas o Cícero viajou então, né? Ele tava lá, ele viajou, ele tá lá e só realmente acha que vai ser poupado o quê? Vai pro banco, é isso? É, exato. Entendi. E aí, Marco Júnior e Michael. Fred também entre parênteses. Marco Júnior que não foi titular na última partida. Não. No Fla-Flu. Aí a gente contou aquele suposto caso de noitada. O Fluminense mexeu demais. Marco Júnior é titular desse time, né? Por mais que o Oswaldo seja jogador contratado, etc., Marco Júnior já vinha jogando. Também na marcação. Ele parou de ser burro, às vezes ele faz burrice, o Marco Júnior, não vou mentir, às vezes ele faz umas pataquadas, às vezes ele entra errado, às vezes ele é expulso à toa, ele leva cartão amarelo à toa, mas no mais, ele parou de ser aquele moleque novinho, aquele moleque que vai na foba. Ele agora recompõe, faz a linha, não se afoba pra marcar, não tenta roubar a bola de uma vez. Vez ou outra, volta a ser o que era. Mas em regra geral não está sendo mais, tá? E aí o fato é que o Henrique e o Cícero eles não treinaram no gramado, mas ainda assim eles estão relacionados. Sim, então o Gerson e o Gustavo Scarpa no meio de campo e o Marco Júnior na frente tem de dar uma melhorada substancial, né, em relação ao Fla-Flu, né? Olha, pelo menos pra mim, mais qualidade, né? Mais qualidade e mais até em relação ao time que vinha jogando com o Ronaldinho, muito mais... Eu só acho que a volância não tá com muita pegada. Eu acho a volância Mas a pegada no meio de campo, o Gustavo Scarpa garoto. Não, eu sei. O próprio Gerson é garoto, apesar de não ser tão rápido. Você acha o Jean mordedor? Eu não acho o Jean mordedor. Não, o Jean é lento. Pois é. Aí você pega o Douglas Augusto, que é garoto. Alguma coisa aconteceu realmente pro Edson não estar nesse time. E o tal do Pelé? Cadê o Pelé? Léo Pelé? Léo Pelé. Treinou entre os reservas, lateral. Lateral direito. Isso. E dessa vez vai normalmente o Wellington Silva. Eu vou confirmar se ele é direito ou esquerda. Eu sei que ele é lateral, Léo Pelé. Da base, né? Isso. Léo Pelé, lateral da base do Fluminense. Perfeito. Então, Lucas Haddad. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Léo Pelé esquerdo. E aí ele pode pegar um vácuo bonito, porque se o Vitor Oliveira não for bem, já que o Giovani tá... Mas esse Vitor Oliveira é improvisado de qualquer forma, não é? Ele não é zagueiro jogando na lateral, não é isso? Não, o Vitor Oliveira... Ele é lateral? Assim, é porque eu já vi jogar dos dois. Eu acho que ele é lateral mesmo. Porque você já viu ele jogar de zagueiro também, né? Já vimos ele jogar de zagueiro. Isso aí foi um improviso de um jogo. O problema é quando o cara não entra e o cara é desconhecido, do que ele joga, tu acha que ele é aquilo. Entendeu? É verdade, mas eu acho que ele seria zagueiro, não, Lucas, porque não faz sentido ele ser lateral e continuar insistindo com o Scarpa na lateral, perdendo um jogador de meio pra colocar na lateral. O que você fala faz sentido, entendeu? Só que o Vitor Oliveira é um cara, aqueles caras que não conseguiu se firmar. Aí no caso, por exemplo, a gente... tanto é que aqui diz posição zagueiro e lateral. Tá vendo? Ou seja, um cara que não sabe o que é, pra mim ele é ruim nos dois. Faz um pouco dos dois, faz mal dos dois, né? Pois é, e ele atua pelo lado esquerdo. Ele é zagueiro, como eu tinha dito. Só que como ele quase não atuou de zagueiro, quando atuou não foi bem, a gente começa a duvidar se o cara é realmente zagueiro. Isso me lembra na época que o Mano Menezes dirigiu o Flamengo, que ele já chegou a improvisar, inclusive em Libertadores, inclusive na Copa do Brasil, se não me engano. Acho que Libertadores ele já não estava mais, agora não me lembro, não me recordo. Mas o Samir já foi improvisado pelo Mano Menezes na lateral esquerda e depois até com outros treinadores também. E o Samir na lateral esquerda não faz parte, né, Lucas? Não é a dele, né? Não, aí eu falo pra você, o Samir tem quantos anos? 22? 22. Aí o cara que é flamenguista vê o Samir já entrar improvisado na lateral esquerda. Ele vai achar que o cara é o quê? Lateral, não é? Porque ele nunca viu o Samir ter um passado como zagueiro. Tá vendo agora ele atuar como zagueiro. Isso em 2013, né? 2013 quando o Samir foi realmente lançado. Antes da Copa do Brasil, antes do título da Copa do Brasil. Não, ele é zagueiro de origem. O Vitor Oliveira é zagueiro de origem. Eu tava certo, ele é zagueiro de origem. O que me confundiu foi isso, essas improvisações. Como hoje ele vai estar improvisado. Mas ele é zagueiro de origem, perfeito. Então, é basicamente isso que eu tava falando. Tava aqui pesquisando, eu fui atrás da ficha do homem. Então por que não dar uma chance pro Léo Pelé?
Pois é. Não tá na hora de dar uma chance pro Léo Pelé ainda? Não sei, David, porque... Com um sobrenome desse, com um apelido desse, Pelé. Campeão sub-20 brasileiro, né? Campeão brasileiro sub-20. Mas é que tá, profissional é uma coisa, sub-20 é outra. A gente viu o menino Jorge, né? Viu e vê o menino Jorge. Mas o Jorge é de seleção. O Jorge, ele não foi campeão brasileiro sub-20, ele foi pra Mundial sub-20. Entendeu? Perdeu, mas perdeu por detalhes, porque foi em final, perdeu 2-1, gol na prorrogação, mas jogou demais. Entendeu? Então já é um outro patamar. É, outro patamar. O Kennedy também foi pro Chelsea, o pessoal do Chelsea tá adorando o Kennedy. O Kennedy, que quando ele foi vendido pro Chelsea, quando teve um acordo Fluminense e Chelsea, o Kennedy, muita gente não sabe disso, porque o Kennedy foi barato. Foi barato porque o acordo foi muito cedo feito. A torcida estava impaciente com o Kennedy. O Kennedy estreou no Fluminense com 17 anos. E só porque ele não fazia bons jogos, o pessoal começou a encarnar nele. Aí o Fluminense aproveitou e já negociou ele. Aí quando a torcida começou a gostar dele, que ele começou a amadurecer e jogar bem, ele já estava com o negócio feito. Já estava comprometido. Já estava. Aí o pessoal não pode reclamar que venderam barato. Pois é. Então, falemos então um pouco do Coritiba, porque o Coritiba vem numa fase melhor, né? Vale lembrar que o Coritiba ganhou do Avaí fora de casa, então pode levar perigo realmente para esse time do Fluminense, não pode não, Lucas? Pode, o Coritiba que vem com o Wilson, né? Ivan, na lateral, o Lucas Claro, Juninho e Carlinhos, Alan Santos, aí Cáceres, aí tá aquele parênteses do Cáceres, João Paulo, Lúcio Flávio, Rui e Thiago Galhardo. E aí no ataque Henrique Almeida. Sozinho. Isso. Henrique Almeida que, enfim, passou a ser titular depois que o Wellington Paulista saiu do Coritiba para o Fluminense. Que era do Botafogo e que vem de 2 gols na última vitória contra o Avaí, né? O Coritiba, o Henrique meteu 2 gols típicos de centroavante, trombando. E eu falo uma coisa pra você, do jeito que a zaga do Fluminense tá ruim, o garoto hoje tem chance de deixar gol ali. Lembra o Henrique que foi destaque no Sul-Americano junto com Neymar e Lucas? Claro. Foi até escolhido o melhor jogador daquele campeonato, suplantando até Neymar e Lucas. Pois é, você vê como o futebol dá volta, né? Tá agora brigando pra não cair no Curitiba. Mas pelo menos titular, né? Isso, titular. Titular e promete incomodar o Flusão hoje. E aí lembrando que tem o Lúcio Flávio que adora uma bola parada, e o Fluminense também que não é o melhor de bola parada, tanto é que o primeiro gol do Flamengo sai de um escanteio. Ah, mas foi o passe de mão, não importa, né? Mas saiu de escanteio, não saiu? Saiu de escanteio. Pois é. Então, eu vou dizer pra você, David, o Salvador tá confiante, acha que o Fluminense vai ganhar, eu não sei não, porque o Curitiba tá vindo em ascensão, o Fluminense tá... Os times do segundo turno que estão decepcionando, eu já citei os 3, Ponte Preta, Fluminense e Sport. A fase tá muito ruim pros 3. Quem enfrentar os 3 agora tem que aproveitar. Ainda mais clubes estão em ascensão. O Vasco não está em ascensão, mas pode ser o início, com a Ponte Preta. O Curitiba está em ascensão, tanto que já está fora da zona. Quer se manter fora. Ganhou do Avaí fora, o Avaí que, enfim, ganhou inclusive do Fluminense, né? Isso. Nos seus domínios, lá na ressacada. Empatou com o Sport em casa e empatou com o Grêmio fora de casa. Pois é, já é um resultado muito mais graúdo empatar com o Grêmio fora de casa. Os últimos 3 jogos do Curitiba. Pois é. Então o Curitiba tá vindo de somar pontos. Já vem aí, são 3 jogos, 5 pontos. E no jogo anterior ganhou da Chapecoense em casa também. Tá aí, 2 vitórias e 2 empates. Isso aí é uma ascensão. Para um time que tá lá embaixo, isso é muito ponto, faz muita diferença. Então eu, sinceramente, David, eu temo pelo Fluminense por conta da zaga e por conta do embalo do Curitiba, porque tem um atacante em boa fase, tem jogador de bola parada, tudo que o Fluminense tem como pesadelo, o Curitiba tá mostrando como cartão de visita. Pois é verdade. Então, mais alguma coisa do jogo de hoje aí, ou podemos seguir? Devemos seguir. Então devemos seguir. Agora sim a gente vai bater 1 hora certa, porque agora que a gente está em 44 minutos de programa. Vai ser perfeito dessa vez, Eu né? acho que vai. Redondinho. Será? Foi a abertura do programa que mudou e trouxe esses novos ares, foi isso? Esses ares da gente fazer a de coisa... Pontualidade. Isso mesmo, de presença ali de e aí vai ter que dar palpite, olha, tem hoje é um dia cheio. Final, é verdade. Salvador Rangel, falemos então do Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão que joga amanhã contra o Cruzeiro no Maracanã. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Alô Flamengo no campo. Agora pegou. Agora não é mais Guerreiro, né? Não é mais Guerreiro, não é mais Ederson, não é mais nada. E falando em Guerreiro, Lucas Haddad, sabe quem tá querendo tirar o Guerreiro do Flamengo mais um?
O Boca? O Boca. Ah, eu tinha visto isso. O Boca. Eu tinha visto. O Boca parece lá que tá querendo montar um ataque dos sonhos com os Tevez e Guerreiro. Tevez e Guerreiro, exatamente. Aí vai voltar a dar trabalho. E quem realmente tá querendo isso é o Riquelme. O Riquelme, ex-ídolo do Boca, né? Não existe ex-ídolo. Ele é ídolo do Boca, é ex-jogador. Ex-jogador, perfeito. Perfeito, muito bem. Ele é ex-jogador. Ex-jogador e ídolo, muito ídolo do David, Boca. eu posso aqui falar uma coisa engraçada? Ele quer o Guerreiro no Boca. Que é o Guerreiro no Boca, né? Quando o Riquelme manda lá no Boca, quando o Riquelme fala, tem que fazer acontecer. O Riquelme é pro Boca, o que é o Zico pro Flamengo. A gente acha que é o Maradona, não é, cara. Você sabe, na verdade, o grande ídolo do Boca Juniors da história, pros boquistas, pros bosteiros, né? Xenenses. Pros xenenses, é o Riquelme. Lá eles tratam o Maradona como uma pessoa ilustre que torce pro Boca. Ídolo mesmo é o Riquelme. Parando pra pensar, o Maradona jogou pouco no Boca, né? Jogou pouco. Foi logo depois pro Barcelona, né? Ele saiu ali muito rápido do Argentino Júnior, foi pro Boca, depois foi pro Barcelona. Daí o Barcelona teve lá problemas e tal, se envolveu mais em confusão do que outra coisa, e depois foi pro Nápoles. Aí depois do Nápoles, Sevilla, News Old Boys, Boca Juniors, enfim. Aí já voltou, já tava gordinho, já tava mais fanfarrão do que outra coisa. Mas de clube, o Maradona ganhou muito pouco. O Maradona é o que é por causa da Copa de 86. Em clube ele ganhou 2 italianos, se eu não me engano. Ganhou uma Copa da UEFA, que hoje é a Liga Europa. Sim. Não ganhou a Champions League, não ganhou a Libertadores, não ganhou o Mundial de Clubes, mas ganhou a Copa de 86 daquela forma brilhante. Pois é, mas o Maradona, ele... Aqui no Boca Juniors, como você vinha falando, e o Riquelme tem muito mais títulos que ele, né? O Riquelme ganhou 2 Libertadores. O ídolo do Boca, o Garrincha do Boca é o Riquelme. O Zico do Boca, o Dinamite do Boca, o Castilho do Boca, o Ademir da Guia, o Rivelino, é o Riquelme. Entendi. Entendeu? O Maradona, eu volto a dizer, o Maradona é tido como uma personalidade, um cara ilustre que torce pro Boca. Entendeu? É igual, tipo assim, você pega aqui um cara que é personalidade, torce pra um time, mas se for pegar esportivamente, ele é ídolo mais porque esportivamente o cara não fez muito. Por exemplo, o Ronaldo que diz que é rubro-negro. Isso, a mesma coisa. Por exemplo, mas o Ronaldo não jogou pelo Flamengo. Pois né? exato. E deixou de ser tanto ídolo assim do... Porque não jogou pelo Flamengo. Não jogou e, enfim, ia jogar e não jogou. Pois é, a mesma coisa. Porque o o Gerson disse que é do Fluminense, tá entendendo? O Newton Santos com o Botafogo, o Newton Santos jogou. Então o Newton Santos é os dois. O Newton Santos, o Pelé, são os dois. Pois é diferente. Agora o Riquelme, o ídolo do Boca, o grande ídolo do Boca é o Riquelme. Não o Maradona. O Maradona é torcedor ilustre pra eles. Então, quando o Riquelme pede, traz o Guerreiro pro Boca, isso tem um peso gigante. A gente já fez uma introdução aqui, acho que já ficou muito claro o que é o Riquelme pro Boca. Quando o Riquelme pede isso, David, o Boca, se vacilar, o Boca vai atrás. Mas pro Flamengo, não sei se seria uma boa. Na verdade, eu acredito que isso não vai se concretizar, porque... eu acho que não. Não vai se concretizar, né? Como é que os caras vão ter dinheiro pra tirar o Guerreiro do Flamengo, sendo que... O Boca é o Boca, tem dinheiro, tem grana. Boca e River ali não pode questionar dinheiro. Mas o time argentino tá com a economia fraca, a moeda não importa. Mas são os dois que estão muito à frente em torcida em mercado consumidor. Sim, mas o Tevez veio não tá ganhando pouco, mas veio por amor. Isso é fato, veio por amor. Isso é fato. Veio querendo... Enfim, o que a gente tem que entender... E o Guerreiro, vale lembrar que o Guerreiro já recusou uma proposta, já havia recusado uma proposta do Boca antes de assinar com o Flamengo, Lucas. Então pronto, agora então que a coisa é muito mais improvável. Ô David, só aqui pra lembrar, já começaram aqui os jogos que a gente não falou ainda do Campeonato Brasileiro. Começou Atlético Mineiro e Avaí, Internacional e Palmeiras, Ponte Preta e Vasco. Tá 11 minutos de jogo. Já começou, né? Ponte Preta e Vasco, né? Já começou Ponte Preta e Vasco. Agora, se você acha que a gente não vai ter que falar de arbitragem, isso porque tem 11 minutos. Já teve um gol muito mal anulado do Atlético Mineiro. Ixi Maria, isso aí, hein? Do Atlético Mineiro que briga lá com um time que todo mundo considera o vilão aí. E o Atlético Mineiro no Horto, que já foi prejudicado contra o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro abriu o placar e o gol foi muito mal anulado, ó. A linha de impedimento do Avaí não pegou o atacante, quem pegou foi o Bandeirinha e pegou mal. Isso com 6 minutos de jogo. Mal temos 6 minutos de 24ª rodada e já vai ter polêmica, já vai ter que procurar. E teve gol do Galo agora. Agora saiu, né? Gol do Galo. Se tava mal anulado, agora finalmente saiu, Lucas. Agora finalmente saiu. A justiça foi feita?
Não sei, esses casos assim é difícil falar de O justiça. gol foi irregular. A justiça seria feita se o gol fosse regular e validado, né? Porque se o gol for legítimo, realmente validado, então era se pra o estar gol for 2 a irregular, 0. vai ser outro erro. Não vai ser justiça feita. Vai ser erro atrás, aí vai ser duas coisas pra se comentar. Mas pelo menos um erro compensa o outro, né? Um anula o outro. Não né? existe isso. Mas enfim, se o gol agora for regular, realmente aí que não anula nada, porque não compensa nada, que era pra estar 2 a 0, teoricamente. Bem, vamos voltar aqui ao Flamengo, a gente já entendeu aqui. Então, assim, a gente já chegou à conclusão que é uma coisa inviável o Boca tirar o Guerreiro do Flamengo, é isso, né? É isso. A princípio é isso. A gente Mesmo com o grande ídolo Riquelme pedindo. A gente vai seguindo, né, esse noticiário, claro, com algumas informações, com algumas novidades, a gente vai passando pra você. Então, Lucas Haddad, amanhã, contra o Cruzeiro, o Flamengo terá Luiz Antônio, hein, no time titular. Luiz Antônio celebrou essa oportunidade nova no meio de campo. No meio de campo? No meio de campo. Tá aí, por isso que eu pergunto, na lateral. No meio de campo. Se tu vê que tu pensa que o cara é uma coisa, ele vai de outra agora. Então o meio vai ser Márcio Araújo e Luiz Antônio? Ou não vai ter nem Márcio Araújo tá suspenso E também. Canteiros também? Suspenso. Ai, meu pai, vai ser Luiz Antônio em quem, então, a volância? E Jonas. Pronto. Luiz Antônio e Jonas. Acho que aguenta a porrada. Dá, não dá? Os dois jogadores têm pegada. Eu não sei a saída de bola, porque o Jonas, ele não é um cara que tem mau passe, mas ele também não tem uma saída de bola lá Canteiros, entendeu? Não, também não. Talvez seja a lá Márcio Araújo, um pouco melhor. Mas é preciso de alguém com mais qualidade. O Luiz Antônio na saída de bola, ele é melhor do que na pegação, na marcação? Eu acho que Ou é meio a meio, meio equilibrado, é meio a meio. Não, o Jonas é mais de pegada do que propriamente de saída de bola. Então, o negócio é entrosamento, né? Mas poderia ser uma dupla de volante reservas. Alan Patrick. Alan Patrick tá dentro. Ah, tá. Alan Patrick tá dentro. Então vamos lá. É Sheik não vai, né? Porque tá suspenso com... A comissão técnica tá no aguardo, né? Porque se cai o efeito suspensivo, se tem o efeito suspensivo... Não vai fazer besteira... Porque o Flamengo escalando um jogador irregular contra a Cruzeiro, Não, a gente só já vai viu esse escalar. filme. Exatamente. A gente já viu esse Só filme. vai escalar se tiver efeito suspensivo, claro. Não vai fazer besteira, porque o Flamengo ele vacila demais com isso. Se vacilar agora em relação a Não é isso, num possível. jogo que já tá calejado, que já tá anunciado, que tá suspenso, se não ganhar o efeito suspensivo, escalar, realmente não dá pra entender, né? Não dá. Auto-boicote. É, né? auto-boicote. Aí vai ser, eu vou ter que concordar lá com o advogado do Flamengo, lá que ele falou por e-mail na época lá, que estão fazendo besteiras, escalando o jogador sem consultar o jurídico. E Lucas, a última... Diga. Não. Aí no caso, vamos lá. A volância, tá bom, a gente já concordou com uma volância que tem substância. O Alan Patrick tá. Quem que vai pro lugar ali no ataque? Quem que vai fazer aquela, às vezes, de atacante? O Kaique, quem é o outro? Então, vamos dar aqui a notícia integral? Saiu a escalação? Mistério sai de cena e Osvaldo revela time que inicia jogo contra o Cruzeiro. Ah, viu que ontem não tinha isso. Não tinha, hoje Agora tem. Então, o técnico promoveu as entradas de Jonas e Luiz Antônio Perfeito. no meio. E no ataque entram Marcelo Cirino e Paulinho. Kaique é mantido, é claro. Kaique não tem Bom por que sair. ataque, ó. As mesmas características. Não mudou muita coisa. Marcelo Cirino no lugar do Sheik e Paulinho no lugar do Everton. Características mantidas, né? Lembra que a gente falava, o Flamengo tem muitos jogadores de velocidade, desse estilo. Exato, perfeito. Ou seja, saíram dois, entraram dois. Quebraria se saísse o Alan Patrick. Quem vai fazer o lugar do cara? Aí é difícil. É difícil. Aí é bem difícil. E uma coisa que o Flamengo... Aí, esse jogo vai ser um bom teste pro Flamengo. Porque o Cruzeiro acordou pro campeonato, tá? E tem um detalhe. Lembra que eu falava que o Corinthians tem uma diferença em relação aos outros? Sai cara, sai jogador, entra jogador. E o padrão continua o mesmo? Sim. O Flamengo tem tudo de característica pra manter o mesmo padrão. Quero ver se os caras vão manter. Se mantiver, eu falo, briga por G4. Se não, eu vou falar, foi só uma boa fase, coisa de meio de campeonato. O que vai mostrar agora se tem ou não é o elenco, né? Esse jogo, anotem ele, vejam ele, vamos estar preparados pra falar desse jogo, amanhã vai ter mais, entendeu? E eu digo pra você o seguinte, vai ser um ótimo teste, o Cruzeiro vem com um técnico novo, bem ou mal, não é o Cruzeiro de 2013, 2014, não é, mas o elenco também não é qualquer galinha morta, tá? Vai ser um ótimo teste, esse jogo aí pra mim é uma incógnita, eu tô doido pra ver qual vai ser o resultado, se os caras vão conseguir manter a pegada do time titular. É verdade. Porque as características batem. Batem sim, a gente falou. Jonas e Luiz Antônio seriam os substitutos talvez ideais de Canteiros e Marcelo Araújo, né? Exato, a gente vai ver isso. Talvez até melhor, né? Porque o Jonas é muito mais brigador, muito mais mordedor do que o próprio Marcelo Araújo. O Corinthians tem isso. Sai um cara, entra outro, o padrão fica igual. Bora ver se o Osvaldo com o Flamengo vai conseguir fazer. E Lucas, o Flamengo tem a chance de entrar pela primeira vez no G4 nesse Campeonato Brasileiro, e não só nesse, o Flamengo não entrava no G4, não entra no G4 desde 2011, naquele
time com o Ronaldinho lá, que terminou no G4. Que foi uma opção de Carioca para Libertadores, Corinthians campeão, e depois veio Vasco, Fluminense, Flamengo. Exato, o Flamengo terminou em quarto naquela oportunidade. Isso, terceiro, o Vasco em segundo. E aí, Lucas, o Flamengo tem a chance de entrar no G4, mas para isso precisa vencer o Cruzeiro e contar com tropeços dos dois adversários diretos. São Paulo, que precisa perder, e o Atlético Paranaense, que pode no máximo empatar. Bom, sorte ao Flamengo. Além de sorte, é manter a pegada, porque o esquema parece que já funcionou. A zaga vai ser mantida? Zaga é mantida. Ótimo. E aí a atenção na bola aérea, entendeu? A atenção com o Cruzeiro, principalmente o Arrascaeta vai estar nisso aí, não vai? Vai. Provável. Não sei, não tem confirmação, a gente vai confirmar amanhã. Tem que tomar cuidado, porque uma coisa que não deu pra saber no Fluminense, porque o Fluminense não jogou praticamente, de Arrascaeta. É quando o Flamengo faz a pressão. Se quando o time suplanta essa pressão, passa dessa pressão, se ele tem liberdade. O Flamengo parece que dá liberdade pra caramba para os times jogarem. Não pode fazer isso. Não é só bola aérea. Além do primeiro combate, compactar depois que a primeira linha foi suplantada. Depois que o time adversário suplantou a primeira linha de defesa, que é aquele primeiro combate, volta e deixa compacto. Não pode sucumbir porque o outro time conseguiu sair com a bola. Show de bola. O Flamengo tem o Botafogo também tem esses detalhes, assim, entendeu? Flamengo é a mesma coisa. Só que o Flamengo tem mais qualidade marcando na frente. É verdade. Então, última parcial de ingressos registra venda de 30 mil ingressos para o jogo de amanhã. Ou seja, vai dar um grande público, né, Lucas? Última parcial às 5 horas da tarde de hoje. Ou seja, temos aí até amanhã começar o jogo, temos 25 horas exatas para vender ingressos. A parcial 25 mil. 30 mil ingressos. 30 mil ingressos. 30 mil ingressos. Agora dá 30 mil. Temos 25 horas, na verdade 26 horas, porque os ingressos são vendidos até o intervalo do jogo. Pois é. Ótima parcial, vai lotar, ainda mais porque é um jogo que vai ser interessante. É um Cruzeiro que está vindo com técnico novo. Além do mais, Flamengo e Cruzeiro têm torcidas amigas, né? Eu sei disso, nas organizadas. Isso até incentiva o pessoal aí também. Vai ser um jogo que vai ter grande apelo. Exatamente. Então, Salvador Rangel, chegou a hora de falar rapidinho do intervalo? Do intervalo. Chegou a hora de falar do intervalo? Então, falemos do intervalo. No intervalo, Salvador, aqui no programa dos Antenados na Jogada, nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, voltamos e teve gol, além do gol do Atlético Mineiro contra o Avaí, teve gol também do Internacional contra o Palmeiras, Lucas. Ótimo pro Flamengo ali. Ótimo pro Flamengo e também pro Fluminense, né? Você ainda quer brigar pelo G4. Né? Exatamente. Porque o Inter ele também entrou na briga, não vou dizer que não. Mas ele entrou na briga e ele já tá defasado. Tá um pouquinho atrás ainda. Isso. Pouquinho de nada, mas tá um pouco atrás. Ele oscila muito. Então é melhor ter um time que oscila muito do que não ter, né? Porque o Palmeiras, às vezes, ele emplaca algumas sequências de vitórias. Inclusive que o Flamengo viveu agora com essa sequência, o Palmeiras também viveu. O Internacional tá indo a 34 pontos com essa vitória, claro que... Passou o Fluminense. Mas é claro que tá indo no primeiro tempo. Gol foi feito aos 11 minutos... Não, perdão, aos 20 minutos, 21 minutos de jogo, ou seja, muita água para rolar ainda, né, por passar debaixo dessa ponte. E o Lucas, lembra que a gente falava do Rafael Silva, que ele pode pegar até 6 jogos de suspensão? Lembro. Ele foi expulso contra o Atlético Mineiro e o árbitro Elmo relatou, que apitou a partida, ele relatou o seguinte: o jogador Rafael Silva me xingou. Não diz o que é, não temos essa informação. Muito vago, tem que dizer. Muito vago. Tem que abrir aspas pro cara. Tu não pode chegar, o cara me xingou, tá? E aí, como é que eu sou juiz aqui, como é que eu vou jogar isso? Exato, não dá pra saber o que é. É relativo, é muito vago. Ele me xingou, ele me chamou de cabeça de mamão. Não, ele me chamou de filho da meretriz. Exato. É uma diferença absurda.
E aí, se o Emerson Sheik fala abertamente, esse árbitro é uma M. Ele não falou pro árbitro, ele falou pra todo mundo. Ele falou pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, né? Pra Globo Internacional. Pegou a transmissão de surpresa. Exato. A reação do repórter de campo, que é o Eric Faria, e a reação do Luiz Roberto, ao qual narrava o jogo, eles ficaram assim, meu pai do céu, não acredito que eu tô ouvindo isso aqui agora. Pois Esse cara é louco falar isso aqui na TV? Ele pegou um jogo de suspensão e o efeito suspensivo pode acontecer em breve, hoje ou amanhã. Salvador Rangel, chegou a hora de falar então um pouquinho do Botafogo de... Eu falo Clube de Regata de Botafogo, olha só. Botafogo de Futebol e Regata, Salvador, que ontem ganhou de virada com 2 de Sassá. E Lucas, não é que o Sassá é o novo herói? Ele fez 2 e na verdade... né, o jogo? Exato, ele fez os 2 gols e, enfim, praticamente dá pra dizer que o Sassá deu... Deixa eu ver, 2 mais 3, 5 pontos. Não, deu 6. Não, 5 porque tava empatando, né? Ele não fez os 2 gols do último jogo, ele fez um só. Não, mas ele fez fez o gol da vitória no último minuto contra o Sim, Vitória. mas ia ser empate, né? Não, ia ser empate, tudo bem. Então, ele deu 2 pontos mais 3. Verdade. Né? Verdade. 5 pontos. Verdade, deu 5 pontos. Se for por essa lógica aí, realmente. Se for por esse... E o fato é que o Sassá, que eu achava que tinha sido um erro, ele não consegue dar conta do recado, eu joguei ele por conta do CRB e tal. Não, mostrou que o Botafogo tá chegando e as opções estão sendo criadas, ele tá sabendo aproveitar. Porque o que eu reclamava do Sassá é o seguinte: do que adianta você criar jogadas, do que adianta você se colocar disposto a finalizar, a estar na frente, a pressionar, se na hora que você tem a chance você não mete o gol? Difícil, né? Ou perde a bola, ou mata a jogada, ou mata o contra-ataque. O Sassá vinha fazendo isso. Era uma válvula de escape que escapava, mas era estéril. Mudou, né? Parece que a maré virou, tá metendo gol aí da vitória, fez 2 ontem. E, francamente, o Daniel Carvalho parece que não tá fazendo falta pro Botafogo não, David. A gente assistia ontem um jogo aqui. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Tomás. O Daniel Carvalho. Entrou. Então, olha, quem manda a língua aqui, ele entrou no lugar do Tomás? Isso. Então ele manteve e a pegada. E o Sassá entrou no lugar do Lulinha. Eu sei que no primeiro tempo o Botafogo já pressionava, tomou um gol por conta de uma bobeira individual do Giareta. Giareta entregou a bola no pé do jogador do Paraná que conduziu e chutou. Nem teve combate no cara, o cara só conduziu e bateu. Mas no primeiro tempo o Botafogo já perdeu gols incríveis, teve gol mal anulado. Mal anulado não, minto, isso foi no segundo tempo. Teve gols assim perdidos, chances. Debaixo da trave. Isso. E ainda bem que com o Sassá entrando e o Daniel Carvalho também, as coisas se mantiveram igual. Acho que no segundo tempo o Botafogo foi até melhor, né? Foi até melhor. No segundo tempo foi, mas foi um jogo muito fraco, Lucas. Muito fraco. Eu não achei tão fraco, não. Eu achei que o Botafogo imprimiu um ritmo bom. Eu achei que as sequências das jogadas não aconteciam, que toda hora era chutão pra área, era bola aérea. Achei demais isso. No segundo tempo melhorou um pouquinho com a velocidade do Sassá, mas você viu o próprio gol. O primeiro gol de empate do Botafogo foi uma atrapalhada e tanto ali da zaga do Paraná. Que várzea aquilo, hein? Que várzea. Aquilo é pouco, porque... Brincadeira, os caras não conseguiam tirar a bola 2 metros. Era um chutando no outro. Não tinha nem jogador do Botafogo. Ele sobrou pro Sassá, foi o primeiro jogador do Botafogo que a bola bateu. Que era só entre eles, ninguém conseguia tirar. Parecia, sabe o quê? Oi. Meu futebol não, mas assim, minha educação física. Sim, na escola. Série. Hoje é futebol de menina. Então os meninos vão jogar? A gente ficava vendo. Jogava futebol de menina? Não jogava. Por isso que eu falava minha educação física, não era meu futebol, entendeu? Sim. Aí a gente via lá de fora, a gente ficava bolado, deixar. A gente não vai poder jogar porque as meninas vão jogar e tal. Era aquela coisa horrorosa de chute pra todo que é lado. Um dando bicando no canal da outra. Isso, é só chute, assim, não tem nada. Só chute pra cima, chute pra qualquer lado, a bola não sai do lugar. Então, e aparecia isso, aquele lance do gol do Botafogo, do primeiro gol. Mas isso aí condiz com o que eu disse. O Botafogo imprimiu um ritmo muito bom. A zaga adversária só falha se a bola tá lá com ela. Porque se a bola não tivesse, se o Botafogo não tivesse imprimindo ritmo... Mas uma falha primária, assim, uma confusão dessa dentro da área, com a bola só batendo na zaga mas de tanto o Botafogo insistir, os caras entregaram, entendeu? De tanto o Botafogo ir atrás, de tanto o Botafogo lutar, colocar a bola no campo de ataque, de tanto o Botafogo insistir, de ficar em cima, toda hora o Paraná tendo que se defender, uma hora a zaga do Paraná ia se perder. Se perdeu.
O Botafogo mereceu o gol muito antes do que ele aconteceu, pra falar a verdade. É verdade, mas eu não achei um jogo muito bom, não. O destaque realmente é a Eu gostei do Botafogo, Lulinha. eu gostei do Botafogo porque ele imprimiu um ritmo muito forte. Se ele ainda pega em aproveitar chances, pelo menos ele mantém a bola no campo de ataque. Não que ele não seja ameaçado, ele é. Ele tem muita dificuldade quando o time consegue sair. Mas foi mais ameaçado em lance de fora da área, né? Também. No mais é isso. Sabe o que o Sassá falou? O que ele disse? Vale abrir aspas para o Sassá aqui? Diga. Estou bem feliz por fazer os gols e ajudar o Botafogo. No jogo contra o Vitória, o Camacho foi feliz no passe e hoje o Daniel ajudou. Aí você falando mal do Daniel Carvalho aí. Entrei chapando de primeira e graças a Deus fui feliz no gol que ele fez que deu a vitória ao Botafogo. Não, eu achava que o Daniel estava fora, porque eu peguei o primeiro tempo. E o segundo tempo, a gente viu aqui já fazendo o programa. Tu lembra disso, né? Sim. Então eu falei, pô, tá o Tomás, é o Thomas que chama, né? Tomás mesmo? Tá o Lulinha, o ritmo tá bom. Navarro perdeu gol feito, o gol que o Botafogo tomou foi uma falha individual do Giareta. Falei, o time sobrevive sem o Daniel Carvalho. Só que aí ainda bem que ele sobreviveu com o Daniel Carvalho dando passe. Dando passe pro gol, ou seja, uma assistência, né? Eu gostei muito do ritmo do Botafogo. Pois é. Então, Salvador Rangel, chegou a hora dos destaques finais. E aqui nos destaques finais, a gente começa falando dos palpites. Ainda tem palpite, né, rapaz? Tem que dar palpite. Tem palpite. A gente já passou de 1 hora. Não conseguimos fazer o programa em 1 hora. Não conseguimos. Então, essa abertura não nos 1h05, abençoa ainda, 1h05. Então, Salvador Rangel já pode lançar a música dos destaques finais, porque a gente vai fazer aqui o seguinte. Primeiro a gente vai dar os palpites, então, e depois a gente fala um pouquinho do jogo do Brasil de ontem, até porque nem tem muita coisa pra falar, na minha opinião. Então, olha só. Palpites, começando... Aliás, já começou, hein? Jogo Ponte Preta e Vasco, 0x0. 0x0 ainda, né? 0x0, então você pode dar o palpite que você quiser. Lucas Haddad. Olha, David, eu acho que eu vou queimar a língua. Mas o meu palpite aqui vai ser 0x0 esse jogo aí. 0x0 vai ser isso, né? Vai ser o que tá, vai ser o que já tá. A chance de eu queimar a língua é gigantesca. Pode ser um gol agora e me ferrar. Verdade. Mas já tá dado, já pode sair, já tá gravado. Você pode se ferrar com a gente no ar ainda, né? Isso. Salvador Rangel. Hoje eu estou confiante que o Vasco vai ganhar. 2x1. 2x1, então, Vascão da Gama lá em Campinas. Olha que o Salvador costuma acertar. Eu acredito também, eu vou dar fezinha na vitória do Vasco, aposto 1x0 sofrido, fora de casa. Não é uma vitória, é um parto. É tipo isso, a gente sempre vem falando essas coisas. Mas nunca acontece. Não acontece. O bebê sempre aborta, a vitória sempre aborta, é incrível. Que coisa terrível. Fluminense, Coritiba e Fluminense, 10 horas da noite no Couto Pereira. Lucas... Não tô confiante. Eu acho que vai ser 2x0 Coritiba. Que isso, gente? E teve gol do Atlético Mineiro agora no Havaí 2x0. Não, isso aí é normal. O Atlético Mineiro vai meter gol até o dia amanhecer agora. É padrão, né? Gol do Atlético Mineiro. Fecha os seus portões. Salvador Rangel, Fluminense. Seu Flusão, hein, Salvador? Coritiba e Fluminense. O Lucas tá pessimista. Eu quero saber de você. Coritiba e Fluminense hoje, daqui a pouquinho. Fluminense vai ganhar hoje de 1x0. De 1x0. Assim como o Flamengo ganhou de 1x0. Gol de Magno Alves. Gol de Magno Alves. Gol de quem, Salvador? Poxa, hoje quem vai fazer esse gol? Olha, se o Fred for jogar, eu vou acreditar. Você vai no Fred, né? É porque ele está sempre ali na área e sempre na posição certa. Então o Fred 1x0. Então, de beleza. A gente acredita que o Fred, se não entrar no começo, Então, vai entrar no segundo tempo. musical, o Fred joga, não só joga como faz o gol da vitória. Faz o gol da São vitória. 2 desafios que Salvador Rangel vai ter que quebrar agora. Bom demais. Então, David Sharp, Curitiba e Fluminense. O comentarista, o esportista que não perde a educação física e não perde o charme. Educação física, a gente ficava vendo as meninas jogarem, né? Eu não jogava não, gente. Eu não jogava não. Tu tá falando isso aqui no ar? Fica vendo as meninas jogar. Explica isso direito. Olha só, tem Salvador, tem Under Control tocando, hein? Qual é o seu palpite pra Curitiba e Fluminense, David? O que tem a patroa, Lucas? Antes de você falar isso aí. Não é porque a gente ficava olhando as meninas jogar. Isso aí, olha, cuidado. Mas eu tinha... Isso foi há 10 anos atrás. Então explica, foi 10 anos atrás. Mais que 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. E... Um beijo pra ela. Exatamente. Letícia Antônio. Um beijo. Linda, maravilhosa. E seu palpite pra Curitiba e Fluminense? Será que vai ser um palpite lindo e maravilhoso? Será? Eu aposto em vitória do Fluminense, aposto em 2x1 também. Olha. Quem sabe? Só você é o pessimista aqui. Olha, meu amigo. Você é o pessimista dos clubes cariocas. Eu não sou pessimista. Não sou pessimista. O problema é que a gente tá vendo o que tá acontecendo aí no futebol do Rio de Janeiro. A fase tá brava, mas a gente acredita na virada. Então,
Olha só, chegou a hora agora sim dos destaques finais mesmo. Eu Flamengo queria... amanhã, só o destaque, né? Flamengo palpite? Não, só amanhã. Ah, ok. Olha só, Lucas, a vitória do Brasil ontem, rapidinho, em 30 segundos, valeu pra alguma coisa ou foi só pra realmente aumentar os números de Dunga Não, e valeu. amistosos? Valeu pra mostrar que Marcelo não pode ficar fora apesar de picuinhas. E que trabalho é trabalho, não tem esse negócio de ficar porque ele pediu carta de dispensa uma vez, pediu dispensa outro dia. Meu amigo, é passado, recicla, esquece isso de ficar guardando coisa no coração, meu filho. Trabalho não tem espaço para isso, é seriedade, quem é melhor joga, quem pode mais chora menos. Verdade, e claro, vale ressaltar também que o Lucas Lima entrou muito bem, o Rafinha Alcântara jogou muito bem também, Lucas. É, o Rafinha Alcântara é bom. O Rafinha Alcântara, pra quem não sabe, a gente falava, ontem falou na transmissão, o filho do Mazinho, da escola, dessa escola maravilhosa de base da Espanha, do Barcelona, entendeu? Brasil... Como essa família Alcântara sabe tocar bem na bola, né? Eu não vi o Mazinho jogar, mas o Casagrande ontem na transmissão falou que o Mazinho era muito bom na saída de bola e muito bom no passe. E a gente viu. E tinha bons dribles Salvador curtos. Falou que jogava muito. Tinha bons dribles curtos. E você vê os jogadores, os filhos dele, tanto o Thiago Alcântara, que se naturalizou espanhol, quanto o Rafinha, jogadores também não só com ótimos passos, mas também bons de bola, né? O ano de 94 do Mazinho foi espetacular, pelo Palmeiras e pela seleção. É verdade. Então, O YouTube tá aí, pra quem quiser pesquisar. e olha só, última coisa do jogo de ontem, Marcelo Groi falhou naquele gol lá dos Estados Unidos, 4-1, aliás. Eu falei 4-0, mas foi 4-1. Tava 4-0, assim, a bola é defensável. O goleiro de seleção não pode tomar aquele gol, não. Não pode. O Davi Luiz acabou... Mas não foi frango. Não foi, né? Mas eu acho que não pode tomar gol, não. Goleiro... Não, aquele gol ali, o goleiro da seleção brasileira tem que pegar. Mas não foi frango. É verdade. Então, Destaques finais, né? isso. E olha só, aquilo que eu falei ao longo do programa... O Galo, rapaz, sem clube desde que deixou a base da CBF, Esse é o destaque. o técnico mantém contato com Jorge Mendes para trabalhar no velho continente e diz que foi sondado por Vasco e Santos. É o empresário de Cristiano Ronaldo e Mourinho que quer levar o Galo para a Europa, Lucas. Meu. Será que ele vai cantar lá naquele terreiro? Esse Galo aí realmente nunca me enganou. Esse Galo nunca vi menor potencial nele. Eu posso até Mas aí me tem enganar. empresário aí, não tem gente querendo ir pra Europa? tem. Lembra do Doni, goleiro? A mesma coisa. Levar a gente pra Europa ninguém quer, né, Lucas? Eu iria. Eu também. Falava, fazia o programa em inglês e tal, recebia menos que o John Stones. Nossa, muito menos. 1% é muito já. Então, seu destaque final, Lucas. Olha, meu destaque final vai pro Demichelis. Demichelis mira retorno ao River Plate. O Demichelis, né, pra quem não sabe, o jogador da Argentina, ele quer retornar para o River quando o seu contrato com o Manchester City acabar. E sabe quando é que acaba, David? Você vai me dizer agora. No final de 2015, no final dessa temporada. Olha que o Dessa Demichelis, temporada deve ser o meio. olha que o Demichelis nem tão velho ele é, né? Não é. E quer voltar pro River. Então o River que tá jogando aí, que vai jogar Libertadores, porque é o atual campeão, parece que bons frutos, bons fluidos e bons ventos soprando na Argentina, tanto pro River quanto pro Boca. É verdade. Tomara que aconteça mesmo. O Demichelis tem 34 anos, Lucas. Pra valorizar o nosso futebol sul-americano. Martim Gaston Demichelis, 34 anos. Mas ainda joga bola. Ainda joga bola, o jogador que é zagueiro e pra zagueiro, enfim, né? Se o cara, o David, Gamarra jogou... Você lembra do Isco, de 23 anos, do Real Madrid? Sim, que claro a gente que eu até lembro. uma vez fez um piloto aqui, que ele comeu a bola, ele entrou, mudou o jogo pro Real Madrid. Sim, lógico. Deu passe e tal. Espanhol, Isco. Isso. O Arsenal e o City querem ele. Colaram nele e estão atrás. Eu também queria ele no meu time. É, né? Queria. Pois é, o Arsenal agora resolveu ir atrás do pessoal, né? Antes tarde do que nunca, Arsenal. Foi só o Rodrigo Serpelloni falar que... Só contratou o Peter Cech, que... e aí agora eles querem todo mundo, né? Então é isso aí, galera. 12, meu pai do céu. E foi mais do que ontem, foi longe. Então, chegamos ao final, tá na hora de entregar aqui o programa dos Antenados, a jogada dessa quarta-feira, dia 9 de setembro de 2015, e voltamos amanhã com um novo programa. Vamos ver se a gente acerta os palpites. Torça aí pro Fluminense, pelo Flusão e pelo Vascão, e amanhã a gente se vê, se encontra aqui no YouTube. Valeu, um abraço e tchau, tchau. Até mais, gente! Valeu, Salvador. Bom demais esse garoto.